Eu, Filipe Martinho, o Duane Lynch, a Leonor Sobreira e a Maria João vamos apresentar um trabalho sobre realidade virtual. Espero que compreendam tudo. Vamos abordar primeiro os conceitos sobre a realidade virtual, a sua evolução histórica, as suas tecnologias desenvolvidas e as suas aplicações. O que é a realidade virtual? A realidade virtual é um ambiente virtual. É uma tecnologia de interface avançada entre um usuário e um sistema computacional. Esta foi a melhor definição que nós encontramos para definir a realidade virtual, mas seguem-se aqui outras que nós encontramos também de vários autores. Qual é o objetivo da realidade virtual? É recriar ao máximo a sensação de realidade para um indivíduo, levando-o a adotar essa interação com uma realidade temporal. Para isso, essa interação é realizada em tempo real. Essa realidade é atingida através do uso de técnicas e de equipamentos computacionais que ajudam na ampliação do sentimento de presença do usuário. Além da compreensão da realidade virtual como simulação da realidade através da tecnologia, a realidade virtual também se estende a uma apreensão de um universo não real. Em conclusão, uma realidade ficcional. Contudo, através de relações intelectuais, compreendemos como sendo muito próxima do universo real que conhecemos. Quais são as características da realidade virtual? Estas são 4. A imersão, a realidade virtual não imersiva, a interação e o envolvimento. A imersão é caracterizada pelo utilizador ter a sensação real de estar dentro do mundo virtual e de que é capaz de manipular os objetos ali presentes como se estes fossem reais. Os dispositivos que provocam esta sensação são os capacetes digitais e a caverna digital. A realidade virtual não imersiva é realizada com o uso de um monitor comum no qual o utilizador manipula o ambiente virtual através de um dispositivo de entrada, como nós costumamos fazer com o nosso computador ou com a nossa televisão. A de interação, o utilizador manipula objetos virtuais. Os dispositivos que provocam esta sensação são as luvas digitais. E por fim, o envolvimento, exploração de um ambiente virtual. Existem 2 tipos de realidade virtual. O primeiro é a telepresença, que se caracteriza por um ambiente comum que será partilhado por vários usuários em vários locais diferentes que se encontram no mesmo ambiente virtual, como é o exemplo de uma teleconferência, onde existem pessoas a ter uma conferência comum, uma de um lado do computador e a outra do outro lado. Depois, a teleoperação, que é uma ação à distância, por exemplo, a utilização de robôs virtuais para um trabalho não humano. Existem 4 sistemas de realidade virtual. O primeiro é realidade virtual de simulação, onde utilizam-se, por exemplo, dispositivos que façam com que o usuário se sinta no mundo virtual, quando na verdade ele não está. Depois, a realidade virtual de projeção, onde o utilizador está fora do ambiente virtual, mas pode comunicar com personagens ou objetos virtuais. Segue-se a realidade virtual aumentada, onde utiliza um capacete específico que combina imagens entre o mundo real com o mundo virtual. E por fim, a realidade virtual de mesa, utilização de monitores e óculos em conjunto com um projetor, onde o utilizador vê o mundo virtual. O atentado às Torres Gêmeas em setembro de 2001 é um exemplo de como a realidade virtual pode afetar as pessoas, pois os terroristas que planearam o atentado a Nova Iorque aprenderam a conduzir o avião através da realidade virtual. Isto é, eles jogavam com comandos idênticos aos de avião e deste modo conseguiram provocar o atentado, pois conseguiram ter o controle do avião e assim chocar contra as Torres Gêmeas. Como tudo começou, a realidade virtual começou em 1950 com os primeiros simuladores de voo. Depois, em 1956, deu-se o início do sensorama. Em 1960, deu-se o início do desenvolvimento do Head Mounted Display. Em 1961, a Philco constrói o primeiro HMD. Depois, em 1970, surge o primeiro HMD com imagens tridimensionais. Depois, em 1975, é criado o sistema Videoplus que permitia a interação virtual entre vários utilizadores. Em 1984, surgiu a criação do VIVD, ou seja, Virtual Visual Environment Display. Em 1985, a VLP lança a Data Glove, o primeiro dispositivo de realidade virtual disponível ao público. Em 1992, a criação do sistema CAV, que projeta imagens nas paredes. Em 1993, a criação do Augmented Reality, que permite a interação de objetos tridimensionais reais e virtuais. A tecnologia da realidade virtual envolve todos os instrumentos que a pessoa utiliza para entrar no ambiente virtual, como por exemplo capacetes, luvas e fones.
Tem-se desenvolvido várias técnicas, entre as quais temos o rastreamento eletromagnético, os rastreadores, o capacete, o navegador 3D e a luva virtual. O rastreamento eletromagnético consiste em os dispositivos de rastreamento serem componentes intrínsecos em qualquer sistema de realidade virtual. Esses dispositivos comunicam com a unidade de processamento do sistema, informando-a sobre a orientação do ponto de vista do usuário, em sistemas que permitem que um usuário se mova no espaço físico. Uma desvantagem desse sistema é que qualquer coisa que gere um campo magnético pode interferir nos sinais enviados aos sensores. Os rastreadores detectam onde o usuário está, a direção na qual ele se move e a sua velocidade. Depois, o rastreamento acústico emite e envia ondas de som ultrassónicas para determinar a posição e a orientação de um alvo. Por fim, o rastreamento óptico, que usa a luz para medir a posição e a orientação de um alvo. Depois, o capacete isola a pessoa do mundo real. Tem dois pequenos displays de cristal líquido com dispositivos ópticos para fornecer um ponto de foco e dar ao visualizador uma visão tridimensional. Pois, o navegador 3D tem como objetivo a movimentação do jogador pelo mundo fictício. As suas funcionalidades são algo parecidas com as do capacete, mas têm uns botões no comando para realizar algumas funções que estejam destinadas a agarrar ou mover alguma coisa. Depois, por fim, vem a luva virtual. Uma luva de dados é um dispositivo de interação semelhante a uma luva comum, que facilita o controle na robótica e nas aplicações da realidade virtual. Normalmente esta luva é de látex devido à elasticidade do material. Através deste dispositivo é possível usar vários parâmetros físicos, tais como a pressão, a força linear, a temperatura e a textura de uma superfície ou material. Assim, este princípio baseia-se num emissor colocado na ponta dos dedos da luva e envia uma luz para o receptor colocado na parte superior da luva, na zona do pulso. Por sua vez, essa luz é enviada por guias de fibra óptica. Por fim, esperemos que tenham percebido tudo do trabalho sobre a realidade virtual e seguem-se aqui as fontes.